Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o professor Rodrigo Apolona. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. E o tema dessa semana são as expressões corporais e as religiões do Oriente. Rodrigo, como você tomou o gosto por esse tema? Veja bem, cara, eu pratico Kung Fu desde 1986. Já tinha uma prática marcial anterior. Comecei a praticar arte marcial, na verdade, quando eu tinha uns 7 anos de idade. E eu não parei mais, estou em 42. E a uma certa altura, a partir ali dos 15, 14, 15 anos, eu comecei a praticar Kung Fu, que é a arte marcial tradicional da China. E desde então eu não parei mais. Acabei fazendo meu mestrado em Ciência da Religião na PUC de São Paulo sobre a marcialidade chinesa e religião. E no mestrado no doutorado mesmo, na área de Sociologia, eu acabei focalizando também alguns temas relacionados a práticas corporais e práticas simbólicas e práticas religiosas no contexto desses países. Então foi uma trajetória que eu comecei como guri e vou seguindo até o fim da vida. E para você, qual é a relação principal entre essas expressões corporais e o Oriente? Veja só, acho que a gente pode estabelecer, a gente pode trabalhar com algumas bases, né? Ao longo do tempo, desde muito remotamente no Oriente, você tem uma associação bastante clara entre o corpo e o processo de transcendência, vamos dizer assim, né? Então, as práticas corporais dessas culturas, elas funcionavam como veículos para uma realização religiosa, né? E isso, no contexto, por exemplo, o da China, é algo que se espalha muito. A razão é que é muito antigo, então você tem não só a prática marcial, mas você tem práticas de caráter xamanístico, você tem práticas associadas à saúde, que são os chamados exercícios respiratórios de Qigong, né? Que é o trabalho de energia. Então essas práticas todas, elas associam conceitos de energia, conceitos religiosos, conceitos esotéricos e conceitos marciais. Muito da arte marcial chinesa antiga está associado com magia, né? Claro, hoje em dia esses mesmos conceitos não são tão prevalentes, porém conceitos como o da energia vital, que em chinês a gente chama de Qi, em japonês chamamos de Ki, no sânscrito a gente chama de prana. Esses conceitos a ciência vem demonstrando que eles são válidos e que, portanto, merecem ser estudados de uma maneira mais aprofundada pelos nossos cientistas. E para você, o que mais chama a atenção hoje do jovem ou de outra faixa etária, idade, no Brasil, para essas áreas? Olha, eu tenho para mim, falando especificamente no caso do Kung Fu, da arte marcial chinesa, né? Nós temos outras áreas que estão em evidência, como o MMA, por exemplo, que tem o seu valor, evidentemente. Mas falando em termos de arte marcial chinesa, eu tenho para mim que o grande elemento, o elemento principal que atrai os jovens, atrai pessoas de outras idades, é o elemento dessa reconexão simbólica, né? A gente está aqui, por exemplo, o nosso cenário é um cenário de armas tradicionais chinesas, que são armas que eram usadas há 1000 anos, né? E que nossos praticantes treinam hoje com essas armas. As pessoas podem perguntar, mas por que eu vou usar uma espada? Por que eu vou usar uma lança no treinamento se eu jamais vou precisar, eu jamais vou sair com uma espada assim, né? O domínio dessa habilidade técnica não só ele melhora o domínio geral de habilidades corporais, como ele também traz uma reconexão psicológica e simbólica do passado. Então, eu tenho para mim que o que atrai os jovens e as pessoas de todas as idades, é o que continua me atraindo até hoje, é até um certo espírito de fantasia, né? E uma reconexão com o tempo simbólico que a gente não vê nem nos nossos jogos eletrônicos, né? As pessoas são guiadas por magia, por simbolismo. E a arte marcial, em especial a arte marcial chinesa, ela oferece uma parafernália para atender essa demanda, né? Isso é o que existe de mais interessante, o que existe de mais rico.
Rodrigo, de modo geral, nós podemos dizer que as artes, elas também contribuem para a paz ou não? Essa é uma pergunta, eu acho que talvez a pergunta mais importante que se pode fazer quando a gente indaga a arte marcial, né? Eu acho que o próprio nome, o próprio conceito que se construiu no Ocidente, para chamar uma prática corporal dessa natureza de arte marcial, ela já traz em si que não se trata de uma instrumentalidade pura. Eu falo em marcial, eu estou me referindo a Marte, que era o deus da guerra entre os romanos. Quando eu falo em arte, eu estou falando de um sistema que vai além do instrumental. Então, quando a gente fala em arte marcial, eu acho que é preciso ter claro, né, que esse conceito de arte engloba também o aspecto ético. Se você pega as escolas de pensamento que ilustraram, né, que inspiraram as artes marciais chinesas, por exemplo, nós temos 3 grandes escolas, quais sejam o taoísmo, o confucionismo e um pouco mais tarde o budismo, a partir ali por volta do século I. Essas 3 escolas de pensamento, elas são fortemente carregadas de um espírito humanista. Então, isso acaba implicando que a arte marcial ela não é feita em termos ideais para ofender o outro, né? Se você pega o ideograma chinês associado à marcialidade, o ideograma chama-se U, W-U. O ideograma U, o que ele mostra dentro dele? Ele mostra uma lança, ele mostra o símbolo de parado do lado. Então, o que quer dizer? U significa parar a lança. Mas parar a lança do outro, fazer com que devolver aquela situação ao contexto de paz. Então, nunca é reativo. Aliás, perdão, nunca é ativo. Ou é reativo ou tem um caráter de antecipação. Então, antes que o outro me ataque, antes que o outro faça um estrago, eu me defendo e devolvo a situação ao equilíbrio. Então, a arte marcial, as artes marciais do Oriente, a grande maioria é fortemente carregada, principalmente de elementos do confucionismo e do budismo, que são elementos que pregam aqui a paz e uma coerência na vivência com os outros. Então, quanto a isso, é possível afirmar que as artes marciais orientais, eu falo pelo Kung Fu, que são práticas que são uma paideia, são uma pedagogia, que poderiam ser mais bem aproveitadas pelos nossos jovens. Um outro item interessante, em relação à busca, à procura por essas artes no Ocidente, são os descendentes dos orientais ou os orientais, ou também há uma grande procura das pessoas que são de outras expressões, sejam elas religiosas ou em geral? Veja bem, quando você tem um contexto, quando que chega a arte marcial oriental no Brasil? Ela chega com os imigrantes japoneses, né, a partir do início do século XX. Por algumas décadas, essa prática marcial ela esteve restrita ao ambiente étnico, ao ambiente de imigração. Porém, por volta dos anos 60, já no contexto da contracultura, você tem uma abertura do Ocidente para essas práticas, e você tem autores como, por exemplo, Alan Watts, né, o Daisetsu Suzuki, que trouxeram os rudimentos, os fundamentos da filosofia das escolas de pensamento orientais para os ocidentais. E com isso, outra figura, William Harrigan, né, e com isso você tem o surgimento do interesse de uma certa classe média pelas práticas marciais. Então, a uma certa altura do século XX, ali por volta dos anos 60, você tem uma ruptura do ambiente étnico, né? E por conta disso você tem uma chegada de não descendentes e não imigrantes, né? No caso específico do Kung Fu, a imigração chinesa para o Brasil, apesar de existir desde 1808, quando chegou a família imperial ao Brasil, os
primeiros imigrantes chineses chegaram junto com a corte. Contudo, nesse período de 200 e poucos anos, você não tem uma imigração chinesa forte. Ela é muito reduzida. Então você não tem um componente étnico na prática marcial chinesa. O Kung Fu e o Tai Chi chegaram ao Brasil por uns poucos mestres chineses, que encontraram seus discípulos naquelas gerações de jovens, principalmente no final dos anos 60, no começo dos anos 70, que eram apaixonados por esse imaginário. Por quê? Dos filmes de Kung Fu, né? Dessas representações a respeito do budismo, né? Das histórias em quadrinhos. E foi assim. Então, hoje em dia, o que a gente vê num contexto como o nosso, da nossa academia? Que 99,5% dos praticantes não são descendentes e não são pessoas originárias desses países. O que é, na minha avaliação pessoal, algo muito interessante, porque você deixa de engessar para tornar uma prática transcultural. Eu não digo, transcultural e intercultural. Você tem os valores originários e você tem os valores que chegam com as pessoas que vêm praticar. Quando eu produzi a minha dissertação de mestrado, o nome da dissertação era o título Shaolin a Brasileira. Né? Shaolin é um mosteiro budista de onde nasce a arte marcial, pela segunda tradição. Shaolin a Brasileira. Quem são os brasileiros que praticam Kung Fu? E outra, quem pratica Kung Fu no Brasil são os brasileiros. Ou seja, a gente acaba tendo um produto cultural novo, muito rico, e que é um patrimônio. Treinar Kung Fu é muito gostoso. Treinar com as pessoas que gostam do Kung Fu e de outras artes marciais é muito gostoso também. E hoje, o mercado de trabalho, para quem é professor, para quem está na área, é promissor no Brasil? Olha, o Brasil ele se tornou uma espécie de um celeiro de praticantes de artes marciais as mais diversas, né? Então, na nossa realidade hoje, existe uma paixão, um apelo por certas artes, como por exemplo o MMA, né? Há um tempo atrás o Jiu-Jitsu, o Muay Thai, etc. Nos anos 70 o Kung Fu. Então, se você me pergunta se existe campo de trabalho, existe. Eu, pessoalmente, apostaria em artes como, assim, deixando de lado essas artes como o MMA, que é muito, vamos dizer assim, é o momento dessas práticas. Eu acho que para práticas como o Tai Chi Chuan, que é uma forma de arte marcial, para o Kung Fu tradicional, para o Qigong, que são os exercícios respiratórios, e para artes mais tradicionais, mais ortodoxas, como o Karatê, por exemplo, tem espaço. Só que não é o tipo de trabalho que você faz, não é um trabalho industrial. A gente pode dizer que o professor de Kung Fu de boa qualidade, o professor de Tai Chi de boa qualidade, é como se ele fosse um artesão. É alguém que constrói o ambiente, é alguém que constrói os seus alunos. A transmissão dos conhecimentos nessas artes ela é sempre vertical, mestre-discípulo. Isso é uma fonte, esse é um gerador de valores. Quer dizer, uma sociedade carente de valores como a nossa, existe espaço. E mais, são competências extremamente valorizadas e valorizáveis na nossa sociedade, principalmente em relação à formação dos jovens. Acho que tem espaço sim. E se alguém quiser fazer contato com você, até mesmo para saber mais sobre essas artes, como que pode fazer? Ok, bom, eu acho que o contato principal aqui seria através do site da nossa escola de Kung Fu, né? Chama-se shaolinkuritiba.com.br. Shaolin com SH, né? SHAOLIN de navio, curitiba.com.br.